Senhor veio sobre o profeta Ezequiel, a qual levou, aleluia, o Espírito do Senhor e pôs naquela visão o profeta Ezequiel no meio de um vale de ossos secos. Vamos lá, irmãos. Muitas das vezes o Senhor nos leva para algum lugar com um propósito. O Senhor, aleluia, te coloca em algum lugar com um propósito. Propósito é esse que Deus, Ele sabe. Propósito é esse de Deus realizar, aleluia, algo na sua vida, ou por intermédio da sua vida, Deus realiza algo na vida de outras pessoas. Vejamos que, glória a Deus, o profeta Ezequiel, aleluia, ele se deparou naquela visão, creio eu, na minha leitura bíblica, que ele ficou espantado. Creio eu, na minha leitura, que ele ficou sem entender, porque, aleluia, o Senhor estava mostrando, estava, aleluia, fazendo ele ver, aleluia, aquela visão. Visão essa, glória a Deus, aleluia, que Deus, Ele faz com que o profeta faça andar, aleluia, ao redor daquele vale, aonde existia muitos ossos secos, glória a Deus, aleluia, aleluia, osso seco, da razão, da entender que, glória a Deus, aleluia, não, aleluia, existia vida. Osso seco significa, glória a Deus, aleluia, que morreu a esperança. Osso seco significa que, aleluia, naquele lugar, aleluia, glória a Jesus, não tinha mais fé, não tinha uma razão para viver, aleluia, glória a Jesus. Mas a Bíblia vem dizendo no livro de João, capítulo 11, versículo 25, Jesus vem dizendo assim, ó: aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverás, porque eu sou a ressurreição, eu sou a vida. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Vou dar um exemplo aqui para você entender. Aleluia. O osso seco hoje simboliza este mundo, simboliza, aleluia, as pessoas que estão e vão, glória a Deus, aleluia, cada dia mais aprofundada, aleluia, na bebida, nas drogas, aleluia, na idolatria. O osso seco, glória a Deus, aleluia, estão sem Deus, estão sem a palavra, aleluia, mas se Deus quiser levantar, se Deus quiser libertar, se Deus quiser fazer algo na vida dele, na vida dela, Deus, Ele sabe como trabalhar. Aleluia. Eu já posso sentir a presença dele neste lugar. Eu não sei como está a sua vida espiritual, pode estar como esse vale de osso seco. Você não sente mais desejo de orar, você não sente mais desejo de jejuar, você não sente mais a presença de Deus, mas Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma injeção de ânimo na sua alma, dizendo: ainda existe vida, ainda tem esperança. Aleluia, glória a Deus. Escute a mim nesta noite, querido. A Bíblia diz que o cenário não era provável, que o cenário, aleluia, estava feio aos olhos humanos, aleluia, nada poderia fazer. Escute
Jesus aqui, aos olhos fetando, aleluia, glória a Deus, tu era se retirar e lamentar, ou então, aleluia, aleluia, glória a Jesus, mas Deus, Ele é fiel com as suas promessas, Ele é fiel naquilo que Ele fala, Ele é fiel quando Ele diz ao profeta Jeremias, no capítulo 1, no versículo 10, Jeremias, ele tem uma visão, e Deus fala para Jeremias, o que é que tu está vendo, o que tu vês, Jeremias, aleluia, glória a Deus. Jeremias disse, Senhor, vejo uma vara de amendoeira, o Senhor desperte bem, Jeremias, porque eu pego pela minha palavra, para poder cumprir a glória a Deus, aleluia. Escute aqui nesta noite, glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Jesus. A Bíblia diz, aleluia, que Deus agora, no meio daquela situação, Deus faz uma pergunta para o profeta. É como nós estamos passando por algum problema, alguma situação difícil, e às vezes a gente pensa em desistir, a gente diz, Deus, cadê o Senhor? Porque o Senhor está permitindo isso na minha vida, porque eu estou passando por isso, aleluia, glória a Jesus. A gente começa a indagar Deus, a gente começa a questionar Deus, porque Deus está permitindo a dor, porque Deus está permitindo o sofrimento, porque Deus está permitindo esta luta, porque Deus está permitindo este vale, porque Deus está permitindo esse deserto, porque Deus está permitindo a tempestade, porque Deus está permitindo você passar pelo meio do fogo, porque Deus está permitindo você passar pelo meio das águas, aleluia, porque Deus, Ele tem um propósito. Esse processo não é para te matar, esse processo não é para você fazer desistir, esse processo não é para você parar, não, mas é para você continuar, aleluia. É fácil adorar a Deus, é fácil vir para a casa do Senhor quando tudo vai bem, é ou não é? É fácil, mas a Bíblia diz que Deus, Ele faz uma pergunta muito difícil: poderão reviver? Aleluia. E sabiamente o profeta de Deus responde: Senhor, tu sabes. O profeta aqui podia dizer: Senhor, pode, o Senhor tem todo o poder, realmente. Mas ele disse: Senhor, tu sabes. Sabe por quê? Porque se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, também Ele é Deus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Aleluia. O profeta quis dizer para, aleluia, Deus, se o Senhor quiser, o Senhor pode ressuscitar desses ossos, vida. Mas se o Senhor não quiser, o Senhor não pode fazer. Aleluia. Mas tu sabes, Senhor. Entendemos agora que Deus dá uma ordem. Depois da resposta, aleluia, a resposta de Ezequiel, Deus agora dá uma ordem. E que ordem era essa? Que era, aleluia, para o profeta Ezequiel profetizar no meio daquele vale de ossos secos, segundo a minha palavra. A Bíblia vai dizer, em João capítulo 21, que, aleluia, Pedro e os demais discípulos disse, aleluia, vamos pescar. A Bíblia diz que agora que Pedro, ele entra dentro do barco, João, aleluia, Tiago, aleluia, glória a Deus, e eles vão ao mar. Eram homens experientes, eram homens pescadores, eram profissionais daquilo que ele fazia. Só, aleluia, glória a Jesus, que Jesus já tinha dado uma ordem para eles antes. Aleluia, glória, eles já tinham abandonado a pescaria, mas agora, na hora da necessidade, na hora da provação, eles esquecem de Deus. Eles esquecem daquilo que Deus tinha falado. E quantas vezes a gente esquece da promessa?
aqui nesta noite e nós queremos ver nossa família salva, e nós queremos ver nossa família na presença de Deus, e nós queremos ver resultados, queremos prosperar, queremos ser prósperos, queremos comer o melhor dessa terra, mas nós queremos fazer a vontade de Deus. Escute aqui nesta noite. O profeta Ezequiel, ele ouve a voz do Senhor, mas ele não questiona. E a Bíblia diz que Pedro, ele pescou a noite inteira, mas ele não pegou o quê? Ele não pegou o quê? Nada. Aleluia, glória a Jesus. E quantas vezes estamos tentando lutar com nossas próprias forças, dos nossos próprios braços, queremos resolver as coisas do nosso jeito, queremos levar as coisas nos peitos, aleluia, e deixamos o Senhor de lado. Glória a Jesus, aleluia. Entendemos agora, aleluia, que Pedro estava no final do processo. A Bíblia diz que o Senhor aparece para Pedro, aleluia, glória a Jesus, aleluia. E o Senhor também dá uma ordem. No momento eles não conhecem quem estava falando com ele, aleluia, mas no momento Pedro lembrou, glória a Jesus, quem está falando comigo não é qualquer pessoa, quem está falando comigo não, aleluia, Pedro, quem está falando comigo não é Tiago, quem está falando comigo não é João, quem está falando comigo não é minha mulher, quem está falando comigo é Jesus. E se Jesus está me dando uma ordem, eu vou obedecer. Eita, meu Deus da glória. Pedro, quando entende que, aleluia, que aquela voz era a voz de Jesus, aleluia, ele não questiona Aguinaldo. Ele não questiona Aguinaldo que ele pescou a noite inteira. Ele podia dizer: Senhor, eu estou a noite inteira aqui pescando, eu sou pescador, eu entendo do mar, Senhor, e agora o Senhor está mandando eu lançar rede. Pedro não questionou, mas Pedro quer, ele obedeceu. Senhor, Pedro, lança a rede ao lado direito. E a Bíblia diz que Pedro, segundo a palavra de Deus, ele lançou a rede e aleluia, a rede bem cheia de peixes, aleluia, quando há obediência, aleluia, quando você obedece a palavra, quando você não questiona Deus e as coisas de Deus, o milagre acontece dentro da sua casa, o milagre acontece no meio da sua família, o milagre acontece lá dentro do teu